E bom dia, boa noite, onde você estiver. Bem-vindo ao terceiro webinário para a reunião dos ministros. Vou dar alguns segundos para que vocês possam entrar e logo em seguida vamos dar início. No momento, nós damos boas-vindas para todos que chegaram no horário correto, colocar o seu nome e o nome da sua organização no chat e de onde vocês vêm, o país de vocês, e logo em seguida vamos dar início. Vamos então passar para por primeiros slides. Muito obrigado. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Vocês estão bem-vindos e nós estamos nos preparando para a próxima reunião dos ministros. Vocês vão poder, então, contribuir, participar e, o que é mais importante ainda, utilizar esse webinário como plano para engajar os seus ministros, assim como outros setores, partes interessadas, ministro de saúde, da fazenda. E antes de começar, eu vou dar algumas informações para que todos estejamos conhecendo esta plataforma. Nós temos tradução simultânea durante todo o seminário ou webinário em inglês, espanhol e português, além do inglês. Por favor, olhem na parte inferior da sua tela, vocês verão um globo e da opção da língua que vocês vão escolher. Se vocês fizerem isso, vocês vão poder me ouvir na língua da sua preferência. Nós gostaríamos também de incentivar a que vocês se apresentem no chat, colocando o seu nome, o nome da sua organização e o país do qual vocês vêm. E, por favor, selecionem todos, de maneira que possamos ver os seus nomes e assim como os seus dados. Então, vocês são novamente bem-vindos. Eu quero lembrar aos nossos oradores que, por favor, se mutem para que nós possamos ouvir apenas aquela pessoa que estiver falando. Como eu estava dizendo, se trata de um terceiro seminário de uma série, estamos juntos aqui com um objetivo e também um sentimento de urgência. Como setor, nós temos o objetivo de acesso a SWA até 2030. E como mundo, nós fizemos promessas para entregar toda a agenda do SWA. E durante a Covid e o problema econômico, os eventos climáticos criaram problemas muito sérios. Nós sabemos os mais recentes que quadruplicaram o que era necessário para o acesso universal. É a nossa determinação que nós vimos em SWA antes, durante os ODD, é a determinação de que nós gostaríamos de acelerar o progresso, convocamos este seminário para ter um melhor futuro das soluções SWA para recuperar as três crises. A discussão de hoje é uma parte da preparação para a próxima reunião dos ministros, nos dias 18 e 19, em Jakarta, na Indonésia. Essa reunião reflete o nosso entendimento que nos esforços para ter acesso universal a higiene, saneamento e água deve ir mãos em mãos com os esforços dos nossos colegas em outros setores. Com um processo robusto de preparação já ocorrendo, estamos buscando que os parceiros definam ações prioritárias e engajamentos com relação ao mecanismo de responsabilidade mútua. Criar, então, partes interessadas para reflexão, não apenas com relação à SWA nos seus países e instituições, mas também de que maneira que se relacionam com os seus países, suas instituições, com relação aos engajamentos, saúde, recuperação econômica e social, para demonstrar como a SWA pode contribuir para esses engajamentos e não apenas beneficiar disso. Nós temos que trabalhar juntos para fazer com que os protagonistas de SWA possamos juntos poder ter esses resultados ambiciosos para gerar
o impulso que nós necessitamos para atingir os resultados de 2030. Com isso em mente, o diálogo de hoje vai se focar em duas partes. O papel crucial de SWA para a saúde, aspecto econômico e clima e aspectos climáticos. É a crise tripla. O segundo objetivo tem a ver com nos enfocar na crise, os serviços e soluções que são necessárias para poder garantir que o setor não seja apenas protegido, mas também contribuir para uma população saudável e também um aspecto econômico verde. Essa reunião é a nossa oportunidade para focar na importância e dar atenção ao contexto do investimento em SWA para garantir um crescimento maior e um futuro mais verde. Então, para dar as provas dos diferentes países e instituições, onde vocês já estão colocando em prática a abordagem que mostram a contribuição do SWA para vencer essa crise tripla. Nós estamos aqui para essa discussão crucial para preparar a reunião setorial dos ministros. E a nossa agenda, a nossa ordem do dia está aqui no moderador, Catarina de Albuquerque, que será a nossa apresentadora, que vai dar os pilares na sua conversa, e em seguida uma discussão com modernidade com o Dr. Eman Soliman, que é o chefe do setor de planejamento no Ministério de Recursos Hídricos e Irrigação do Egito. E Catarina também vai conversar com a doutora Melina Balderrama, que é a coordenadora de país da Bolívia, do programa Watch, na SEI. Então, Catarina vai cuidar dessa apresentação e vai conversar com dois panelistas e vai ser realmente uma reunião bastante dinâmica. E se vocês tiverem qualquer perguntas, por favor, coloquem no chat e nós vamos dirigi-la ao painel. E aí nós temos a Leslie Porres, que é a coordenadora da liderança de água mundial e na parceria de água mundial. Bem-vindos a todos em espanhol e, por favor, aproveitem essas discussões. Catarina, lhe dou a palavra. Muito obrigado, Siddharthi. Bom dia. Agora eu pus o globinho. Bom dia e boa tarde a todas e a todos. Em português agora. E em espanhol agora. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar dos temas da tripla crise com relação no marco dos trabalhos que estamos fazendo em termos de água, saneamento e saúde. Primeiro slide. A interconexão entre nosso mundo nunca foi tão clara como nos últimos anos, com essa pandemia que atinge todo mundo. A realidade da mudança climática está cada vez mais próxima e atingindo nossas economias, e muitos choques em uma parte do mundo, choques que estão sendo sofridos por uma parte do mundo, reverberam em outras regiões. Nossos programas são muito interligados, e assim como as nossas soluções. Então, trabalhar sobre SWA tem a ver com a base desses desafios mundiais. Nós sabemos que nossos objetivos, o acesso universal à água e saneamento, está colocado em risco por essas crises, as crises que têm a ver com a pandemia, aspecto climático e aspecto econômico. Ao mesmo tempo, nós também, vocês sabem, que investir em acesso universal para água, saneamento e higiene pode ser uma maneira-chave para evitar as repercussões das três crises. E isso vai ser consideravelmente reduzido
e vamos ter uma outra camada de proteção. O acesso à água e saneamento, as pessoas mais vulneráveis às mudanças climáticas, estarão em melhor posições para adaptar-se. Além disso, nós sabemos que quem investir em SWA pode dar grandes ganhos, e investir em água e saneamento é igual a investir em boa saúde para as crianças, escolas e educação para as meninas e também a força de trabalho. Então, é nisso que o saneamento, a higiene, nos traz fantásticos retornos sociais. E continuamos a navegar na crise da Covid-19, nós sabemos que os governos no mundo inteiro estão tentando identificar e também colocar em prática medidas para apoiar recuperação a longo prazo. O secretário-geral declarou no ano passado que nós estamos numa encruzilhada com muitas escolhas. Nós estamos chegando num ponto na história em que as escolhas que nós temos que fazer agora, e acrescentou, podemos ir por um lado, um breakdown e uma crise perpétua, ou então uma melhora, um melhor futuro para todos nós. Próxima, não, ainda não. Para garantir que nós estamos conectando ativamente o setor da água e também seja adequado com relação aos serviços e para poder desenvolver as políticas que estão mais integradas e que possam responder às nossas os nossos problemas. Qual é a oportunidade que estão na nossa frente? Temos que nos assegurar que não podemos permitir as oportunidades de eludir. Então, estas análises recentes, as políticas de recuperação ligadas à pandemia da Covid, tem que ser prioritárias o crescimento econômico verde. E há muito mais a ser feito para poder promover grande entendimento a importância da resiliência dos serviços SWA resilientes para a adaptação. O que é mais importante, a adaptação, os planos de adaptação são 5 a 10 vezes maior do que as adaptações atuais que estão se abrindo. O setor da água, de maneira geral, é o recebedor de fundos de financiamentos em milhões por ano. Nós vemos que os serviços WASH básicos recebem apenas 1/10 dos financiamentos de adaptação. No entanto, 16,7 trilhões de dólares americanos ou estímulos fiscais foram desenvolvidos no mundo após a Covid, mas apenas uma porção pequena desses financiamentos objetivaram as adaptações do Mundial. Em junho de 2021, 1/3 das 65 países tinham financiado medidas de Covid para poder resolver as crises climáticos e SWA, a resposta da Covid, ações climáticas e a recuperação econômica verde. Em 2022, e além disso, muitas oportunidades para defender essas abordagens juntas. A reunião setorial dos ministros, o Citali estava dizendo esse ano, é um ponto fundamental para poder intercambiar e refletir nas diferentes países e grupamentos que possam ser resolvidos essas crises que são interligadas. E na COP26 de Glasgow e preparando a COP27 em Sharm el-Sheikh, em Egito, como nós vamos capitalizar todos os fatos e países para dobrar o financiamento para adaptação. O que nós vamos fazer para garantir que os serviços de SWA possam contribuir para reduzir as emissões. Os países têm que considerar também planos de resposta, planos de recuperação econômica. O que nós vamos fazer para garantir que SWA
não sejam deixados de lado, mas que sejam um componente central da nossa recuperação. Eu lhe lembro que nos últimos anos, durante a pandemia da Covid, estamos falando de alguns dos nossos ministros parceiros, e eles me falaram que estavam sendo criadas tarefas contra o Covid ao nível dos países e desempenharam um papel preponderante. O que nos disseram é que eles não tinham sido convidados para essa missão, e os ministros do SWA não tinham sido convidados. Então, eu não fui convidada para formar parte, para contribuir a esse plano de recuperação econômica. Isso significa que SWA, de fato, foram deixados de lado em todas essas discussões e decisões para poder dar uma resposta econômica aos próximos anos. O que nós preparamos para os eventos do meio do ano de 2022 com relação à ação da água, como nós chamamos a conferência da UN no ano que vem, o que nós estamos pensando juntos para garantir que o nosso progresso com relação à ODD 6 e também com relação ao SWA não é diferente, mas vai mais além e continuar para determinar um foco e um impacto sobre todos os ODDs. São, então, as questões e as ideias que eu deixo agora com vocês, e se você me permitir, eu vou passar imediatamente para a discussão do painel. Eu acho que os próximos slides, e como Citali mencionou, isso será uma discussão. Alguém está dizendo que não estão me ouvindo. Entre o Dr. Iman Soliman, que é o chefe do setor de planejamento no Ministério da Água e Irrigação do Egito, e Dr. Melin Baldahar, que é a pessoa responsável em Bolívia no programa WATCH, SEI, o Instituto Sueco. Então, muitos cumprimentos aos dois, a doutora Iman, a doutora Melina. Eu vou começar com a doutora Iman, se você me permitir. Nós estamos buscando respostas, não apenas para resolver o problema da pandemia no Covid, mas também os desafios na região, e inclusive o acesso aos suprimentos de água, ao fornecimento de água para as suas populações. Com mais do que 2.500 milhões de habitantes em 2040, a costa mediterrânea, de onde eu também provenho, vai ter uma falta de água cada vez maior. Eu visitei o Egito há alguns anos e também para poder ter uma melhor ideia da situação com relação à água e saneamento e higiene. E óbvio que eu aprendi a respeito da sua dependência do Rio Nilo e dos desafios que enfrenta o seu país com relação à falta de chuvas. Então, todos esses desafios em mente, e vivendo num país que está lutando tanto com falta de água e de segurança, pode nos falar quais são as decisões tomadas no seu ministério para poder garantir que os serviços de água potável fazem parte dos seus serviços? E com relação à redução da irrigação, posso lhe perguntar como é que você está coordenando com os seus colegas, por exemplo, no Ministério da Saúde, Ministério da Habitação, do Meio Ambiente, para dar uma resposta coordenada e também uma recuperação verde. Passo-lhe, então, a palavra. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer por me dar esta oportunidade, falando sobre como estamos manejando, administrando a água. The Nile share is about 55.5 billion cubic meter. However, nós temos 55,5 bilhões de metros cúbicos de água no Nilo e temos 80 milhões de pessoas que teriam que ser beneficiadas. No setor de água, nós temos que dar
prioridade, em primeiro lugar, para a água potável. Nós trabalhamos para oferecer água potável, em primeiro lugar, e depois para os usos suplementares, como industriais, irrigação e agricultura. Em 90% do nosso trabalho, queremos oferecer água às residências e temos as estações de tratamento das águas para residências. Temos agora uma estação de dessalinização, estamos sofrendo com uma falta de água e estamos agora fazendo a dessalinização na área costeira, que é muito cara, mas é a solução que encontramos. E agora planejamos dessalinar a água 10 bilhões de metros cúbicos dentro de 20 a 30 anos, até o ano 2030. Temos uma quantidade enorme de água. Por outro lado, temos início também a um plano de irrigação para o setor agrícola, de uma região onde temos um plano de drenagem e tratamento de água a ser usada no setor agrícola. Pretendemos preencher a lacuna de água potável dentro deste plano. O nosso é um setor institucional muito forte para tomar decisões. Temos um compromisso quanto a esse fornecimento de recursos de água. Isso é representado pelos ministros de saúde, de habitação, de agricultura. Todos os interessados são representados num comitê que se reúne a cada mês para discutirmos todas as questões ligadas à água potável ou a outros usos da água. E estabelecemos também uma rede para a qualidade da água. No Ministério da Saúde, por exemplo, eles têm uma rotina de testar a água potável que é fornecida aos habitantes, e para a água de drenagem nós temos o ministro do Meio Ambiente que toma conta da qualidade dessa drenagem nos riachos. E nós, então, supervisionamos as atividades ligadas à água no país e temos essa parceria entre 9 ministérios. Nós achamos que os esforços sobre a água foram encarados muito seriamente no nosso país. E há uma discussão e um diálogo constante entre os diferentes ministérios. Doutora Eman, muito obrigada por suas explicações e também por nos informar de sua experiência muito prática e direta, e por nos contar como o seu ministério e seu diretório estão administrando a questão da água e saneamento no seu país. Agora, eu gostaria de falar com a senhora, Alvinama. A administração da água, suprimento de água potável e saneamento
quando houve a crise de 17 em La Paz, eu estive em Cochabamba no ano 18 e vocês estavam administrando um plano ligado à hidrologia para estabelecer um plano de águas na Bolívia. Ele está em sua segunda fase. Por favor, a senhora poderia nos contar um pouco mais sobre a administração da água, saneamento, higiene e o WASH, e também a resposta do país a todos esses planos? Muito obrigada. Muito obrigada. É uma honra estar em um webinar compartilhando com tantas pessoas de diferentes lugares. Muito obrigada pelo convite. Como foi mencionado, nós temos o programa Bolívia Watch, que é um programa ligado ao meio ambiente, que trabalha na Bolívia há mais de 10 anos. Neste programa Bolívia Watch, estamos formulando os planos diretores das bacias, incluindo o saneamento no planejamento da bacia. Só para lhes dar um contexto, a Bolívia é um dos 20 países com mais obtenção de recursos hídricos. Entretanto, na área rural, o saneamento não cobre nem 50%. Então, já vemos que a distribuição e a gestão dos recursos hídricos do nosso país não estão ligados. Nós estamos cumprindo as metas que nos fixamos até 2015. Então, o terceiro programa, o que faz é estabelecer 3 planos diretores para 3 bacias diferentes, inclusive o planejamento das sessões modulares. Tivemos uma aprendizagem muito importante com a pandemia. Eu poderia mencionar que nós formulamos esses planos diretores de cima para baixo e também de baixo para cima. De cima para baixo, quando dizemos que o conhecimento científico do SEI é um think tank, um laboratório de ideias, que se reúne com as pessoas que fazem as políticas públicas para o meio ambiente. Então, daí para baixo, descem as instruções científicas. E de baixo para cima, quando interpretamos as necessidades dos habitantes naquela bacia, a pandemia nos forçou a ficarmos confinados com as pessoas que poderiam nos apresentar problemáticas. E eu posso falar dos desafios nessa lacuna tecnológica, operacional e logística. Nós colocamos critérios com pessoas que não tinham computadores para poder trabalhar em casa, onde não estavam conectados com a internet. Em primeiro lugar, estabelecemos esse gap tecnológico. Assim que também fizemos o treinamento e agora é muito fácil mandar alguém de caminhão para algum lugar, e 2 anos atrás ninguém nos conhecia. Mas com o trabalho que fazemos na bacia, na Bolívia, a gestão da água está subdividida. Temos um Ministério de Recursos Hídricos e Irrigação, e o outro é o Ministério de Água Potável e Saneamento. Cada um tem as suas políticas subsetoriais em paralelo, e nós propomos que, vista o tamanho da bacia hidrográfica, há lugares que têm água, outros que não têm, mas a própria comunidade precisa entender que a falta de saneamento tem um impacto sobre as fontes de água e sobre a bacia. Então, temos que unir as 2 dimensões, e nós temos trabalhado fornecendo informações de campo para essa administração. E 80% das comunidades estão envolvidas, 90% das comunidades dessas bacias, e recolhemos informações sobre
obtenção de água, qualidade da água, preço da água, o papel da mulher e do homem na administração das águas, as variáveis econômicas, sociais e, naturalmente, também essa formação nos permitiu fazer uma correlação com a pandemia. Com as ferramentas científicas, podemos fazer a modelização da bacia e representá-la desde a residência até o nível da bacia. Isso nos permitiu dar um rosto e dar uma voz a essas pessoas que provavelmente não tinha, estou falando da cidade, não tinha saneamento. Então, no âmbito da cooperação com a Suécia, isso é um grande desafio. Muitas pessoas não têm acesso ao saneamento e, por isso, são mais vulneráveis ao Covid. E onde a porcentagem de saneamento é menor, as pessoas estão recusando a vacina. Então, nós, com a parte científica, e com as informações e a modelagem da bacia, de acordo com a legislação em nosso país, temos uma responsabilidade de explicar e informar a essas comunidades que a vulnerabilidade deles aumenta quando eles não têm acesso ao saneamento, mas também em algumas decisões, os políticos têm que pôr em perspectiva que essas vulnerabilidades aumentam. Para nós, trabalhar no contexto do Covid nos permitiu também desenvolver uma estratégia de fortalecimento local, transferir essas capacidades científicas e técnicas, não sei, de forma acelerada, porque nós podemos receber missões internacionais como parte desse trabalho. Os cientistas internacionais começaram a vir antes que esperávamos para o nosso país, e com isso eles se empoderaram e estão se apropriando dos conhecimentos científicos, dos dados, da interpretação, e tudo isso agora tem que ser posto em perspectiva. Então, os nossos planos diretores, desafiadores, eles incluem o planejamento da bacia, o saneamento, a análise multidimensional da pobreza, ou seja, a vulnerabilidade de gênero, mas também agora temos esse enfoque de mudança climática, os cenários demonstrados com a modelagem que fizemos, e agora também nessa segunda fase podemos ganhar mais, tudo isso com os aspectos da pandemia, porque hoje pode ser o Covid, mas amanhã pode ser uma outra pandemia. Já temos as variantes e tudo mais, mas já entendemos que vale a pena continuar avançando nessa direção, encarando o olhar do habitante, do político, dos técnicos, que nós não podemos pensar a gestão do recurso hídrico sem considerar todas as variáveis incluídas na saúde. Tudo isso se aplica ao setor de águas, mas também ao setor de saúde e ao setor econômico, porque trabalhar na água é garantir melhores condições de vida e também para a manutenção de uma melhor saúde. Muito obrigada. Muito obrigada por sua apresentação, que foi fascinante. Me pareceu muito interessante a maneira como vocês estão integrando ciência com a questão prática. Você disse, ao nível da bacia, ao nível local, a maneira como vocês, eu adorei a sua expressão, vocês deram um rosto e uma voz às pessoas que não têm acesso e que geralmente são caracterizadas como uma porcentagem, não se sabe onde eles estão, nem como estão, e o trabalho de vocês, eles estão conseguindo aparecer, me pareceu fascinante também a maneira como estão integrando os diferentes aspectos
as vulnerabilidades, a pobreza, tudo isso, todo esse trabalho que vocês estão fazendo em torno do saneamento. Me pareceu muito interessante. Parabéns. Não estou vendo no chat. Aliás, há uma pergunta aqui do Leonardo Tapucci, que faz a seguinte pergunta: já sistematizaram essa experiência para que ela possa ser repetida em outras comunidades? Outra pergunta: depois do fortalecimento das comunidades, como vocês conseguiram se mobilizar no governo local para levarem as experiências além daquele local? Bom, eu vou começar pela última pergunta. No âmbito dessa política transsetorial, no Plano Nacional de Bacias, nós temos uma instância de gestão de vontades, por assim dizer, onde participam em um diretório as autoridades máximas dos municípios, por exemplo, da governança. E nós incluímos vários municípios. Por outro lado, há um conselho técnico representado pelos técnicos destes municípios e também se considera a participação desse conselho técnico de ONGs, universidades, etc. E uma terceira figura é o foro participativo e social. É aí que se pode fazer a triangulação da vontade política, do conhecimento técnico e a experiência do trabalho, mas a representação da sociedade civil também, destes setores mais vulneráveis. Isso já foi definido na política, porém, passar do papel para a realidade há toda uma distância. Não é nisso que nós estamos trabalhando. E de que maneira? De todo esse conhecimento, que ele seja interpretado e assimilado nas modelações que estamos fazendo, para mostrar quais seriam os benefícios de aplicar um plano diretor e aplicar essas medidas em uma modelagem nestes cenários, não é? E o que acontece se tomarmos uma decisão ou outra e quanto elas vão custar economicamente. Essas decisões e essas ações dos planos diretores já têm uma linha do tempo. E, com isso, é mais fácil comprometer os prefeitos e o governador para que eles façam o investimento que foi calculado. Porque se eles tomam uma decisão ou não tomam, nós modelamos o cenário e isso facilita que eles tomem sim a decisão necessária. Por outro lado, o que foi dito da escalada para ampliar para outras regiões, bom, esses são casos de estudo que estão gerando certas ferramentas, na medida das bacias estudadas. A bacia é uma unidade territorial que não tem recursos próprios. Quem tem recursos próprios são os municípios. Então, os municípios têm os planos de saneamento municipais, nós planejamos, nós propomos o planejamento para quem não tem os recursos. E esse é o nosso propósito, e estamos avançando, convencendo quem tem os recursos para que, de alguma forma, com pressão social, a sociedade exija a implantação dessas ações necessárias. Em cada um dos casos, nós estamos sistematizando o nosso programa, que termina no final deste ano, e temos uma caixa de ferramentas para cada uma das bacias. Mas essas ferramentas têm uma base comum, que pode ser apropriada e pode ser transferida a qualquer outra bacia, só vai ser necessário fazer uns pequenos ajustes. Mas o legado do Bolívia Watch será essa caixa de ferramentas que funciona
de forma adequada para trabalhar a inter-relação dessas variáveis que eu mencionei. Muito obrigado por sua resposta tão interessante e tão completa. Eu vejo que há alguma discussão no chat, Oldfield, que a provocou, e com relação ao COP27, ele acha que o governo egípcio diz que a COP27 será a COP africana. Ele está de acordo que SWA é importante e chave para adaptação e como nós podemos apoiar para garantir que água, saneamento, adaptação do climática sejam discussões na COP27 no Egito. O que eu posso dizer a todas e todos é que desde o início do ano passado, a SWA começou a investir esforços significativos na área do clima, saneamento, água e higiene. Trabalhei com José Resti, que está conosco aqui hoje, e ele é realmente o nosso consultor de clima sênior no nível dos países para poder apoiar a integração do SWA nos planos de adaptação nacionais, determinar as contribuições e vice-versa. Nós também, com outros parceiros, alguns deles estão presentes até hoje aqui conosco, e contribuímos um papel chave que foi desempenhado na organização ou na criação ou no apoio o primeiro pavilhão da água na COP26 de Glasgow e SWA para a última COP. Então, nós estamos de acordo que há muito ainda a ser feito no contexto do nosso grupo de trabalho do diálogo. Um dos co-presidentes está aqui hoje, Leslie Pors, que está trabalhando no GIGA-WIP, e nós estamos trazendo os protagonistas para identificar oportunidades e encontrar maneiras de poder infiltrar o assunto de SWA nos eventos internacionais, inclusive na próxima COP 27 no Egito. Estou tentando ver se há outras perguntas no chat. Tem uma declaração de Oliana Pimentel do Brasil, que disse alguma coisa no chat. Muito bem. Talvez eu pare por aqui e vou agradecer a todos e especialmente doutora Emani Melina por suas intervenções hoje. Gostaria de agradecer também a todos os participantes no chat e vou passar a palavra para você agora. Ok, muito obrigado, Catarina. Ele está falando em espanhol, nossos panelistas, e que tem um bom debate. As experiências do Egito e de Bolívia foram extremamente instrutivas. E aí terminou meu espanhol. Agora vou voltar para o inglês, mas eu gostaria realmente de agradecer aos nossos panelistas, doutora Melina Balderrama e a doutora Eman Soliman, da Bolívia e do Egito. Então, John, você tinha razão de provocar essa grande discussão, e eu acredito que as pessoas podem também colocar muitas sugestões que já estão na preparação para a reunião setorial dos ministros, e temos algumas das propostas que poderiam ser especificamente relatório à reunião dos ministros setoriais para ter uma boa oportunidade nos próximos meses para que os ministros também possam se encontrar e vamos continuar a monitorar o chat para ver se nós temos mais perguntas e vamos então ter condições de voltar para a Catarina e a outros colegas se houver mais perguntas, mas de fato
há duas pessoas de recursos que são bastante conhecidas e têm muitas informações do ponto de vista do clima e do ponto de vista econômico. Eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer a cada um delas e algumas vão responder e depois vamos voltar para outras perguntas que possam ter sido feitas na plataforma. Continuo, eu vou começar com a doutora Catarina Fonseca, que está nos apoiando como uma das conselheiras consultoras sênior de finanças no WASH, promovendo e identificando oportunidades entre os ministérios, financiamentos e a existência de financiamento e atrair mais fundos, mais financiamento. Catarina, a pergunta que eu vou lhe fazer tem a ver com a economia e também o crescimento verde. Nós sabemos que essas referências para a economia circular e o aspecto verde, nós temos uma oportunidade agora com a reunião setorial dos ministros de poder ter as provas corretas e garantir que nós estamos promovendo as respostas corretas. Isso que significa para SWA? Como os países podem articular que SWA são centrais para o desenvolvimento sustentável? Perdemos o som? Perdemos o som? Não ouvimos mais? Perdemos o som. Sem som? No sound. Alguns exemplos práticos, agora voltou, aqui e também na Bolívia e no Egito. O que pudemos ver ao longo dos últimos anos, podemos ver muitas das narrações com relação ao setor da água, que é importante tanto para o setor da saúde, também da economia e do crescimento verde. É um setor crítico, nós sabemos a estrutura para muitas indústrias e economias, mas ainda não vemos a alocação que esteja de acordo com... voltando ao que a Catarina disse no início, eu acho que muita coisa deve ser feita, muito mais no setor para as reuniões de tomada de decisões de ministros. Nós não temos que fazer isso sozinhos. Na sociedade civil, os bancos de desenvolvimento nacionais, que estão fora dessas discussões de financiamento e também nossos parlamentos para entrar nessa discussão com relação a essas discussões SWA. Estar nas reuniões corretas com os aliados corretos, parceiros corretos. E eu gostaria de lhes dar alguns passos práticos. Nós vemos nas áreas de clima, de crescimento verde, e com medidas básicas a nível dos países. Eu vou dar 3 exemplos. Com relação à COP26, uma parte importante do processo foi que muitos países desenvolveram ou revisaram suas contribuições de país debaixo do Ministério de Meio Ambiente e de saúde. Muitos têm vindo no Malawi, nós temos engajamentos a alto nível que inclui já essas coordenações. Ao mesmo tempo, e uma medida bastante prática, o setor da água também com a avaliação do clima, então ferramentas excelentes com relação a esse processo. Por que isso é importante? Porque dá para entender os custos das estruturas climáticas e também a eficiência da energia. Finalmente, os países como Ruanda, Malawi, estão desenvolvendo agora a estratégias de resiliência que incluem a parte do ODD e também o clima com relação à avaliação de clima. São 3 exemplos e passo a palavra de volta para você citar ali. Realmente está ótimo, foi fantástico. E a natureza desses exemplos, além disso, o fato de que você não usou muito do tempo. Então, temos mais tempo e podemos voltar. Vamos, então, passar agora a palavra para meu irmão José Geste, que está aqui. José, nós vamos ter uma pergunta para você. José, eu tenho que dizer que você pode usar os exemplos da Catarina Fonseca.
Então, a pergunta rápida para você, José, é que em tempos de pandemia mundial e de crise climática que nós estamos vivendo, e não há uma bala de prata para resolver tudo na recuperação econômica e os governos têm que tomar decisões complicadas, fazer concessões importantes. E todo mundo está batendo na porta do ministro da Fazenda, pedindo mais e mais. Então, a WASH, às vezes, provou uma maneira interessante com relação à transmissão, mas os sistemas também têm muito impacto com relação a mudanças climáticas. Com relação ao SWA, quais são as reflexões que você tem com relação a coisas que nós estamos aprendendo da resposta da pandemia da Covid, que pode ser aplicado às ações climáticas para os demais? José é um dos nossos consultores sêniores e que trabalha com muitos países com relação à parte de WASH. Quais são as lições que nós estamos aprendendo e a resposta à Covid com relação às ações climáticas? Muito obrigado, eu vou responder em espanhol. Obrigado pela pergunta, isso me dá a oportunidade de poder responder nessa tão importante. No que se refere dessa resposta à Covid e que também pode ser aplicados a mudanças climáticas. Eu acho que o mais importante, vou resumir, é o próprio fato que se nós realmente nos propusemos a resolver um problema, nós sabemos agora que nós podemos fazê-lo rapidamente. Então, nessa época de pandemia, sabemos todos como fomos capazes de trazer procedimentos para ter vacinas disponíveis num tempo que nós nunca esperávamos que fosse possível. Se nós somos capazes de fazer isso e reagir à Covid, como não vamos ser capazes de reagir às últimas notícias que nós temos, que nos proporcionam a IPCC, o aspecto governamental de mudança climática, que deixa clara, novamente, que necessitamos de ações maciças para evitar grandes custos para o futuro que vamos padecer se não levarmos em consideração essas coisas do mudanças climáticas. Nós, com questões climáticas, já há mais de 20 anos e demora muito para reagir. Então, nós devemos começar a trabalhar juntos, porque se nós vemos esses paralelismos, como responder à Covid, como responder à crise climática, veremos que as lições aprendidas e que são desafios normais que requerem uma colaboração maciça. A pandemia do Covid nos pegou todos de calças curtas e já há 2 anos que nós vemos, então, e começamos a ver em alguns lugares a luz no final do túnel. Nós vamos ver se somos capazes de aprender a partir disso para superar essa crise climática que nós temos muitos anos já vemos falando. É o momento agora de capitalizar e de fazer esforços de colaboração para poder arregaçar as mangas e trabalhar juntos, junto com o Ministério do Meio Ambiente, com o setor de água, saneamento e de higiene, Ministério da Saúde, Fazenda. Devemos fazer juntos, porque não podemos perder a oportunidade de aproveitar a recuperação econômica, a recuperação da saúde sanitária para levar adiante as soluções climáticas e um sucesso triplo para poder investir. E simplesmente uma última reflexão, nós aprendemos pela Covid que é essencial a antecipação, alerta precoce para salvar vidas em meios de subsistências. E essa é outra área na qual nós temos que levar e abordar
para uma resposta da crise climática, nós temos que nos antecipar e entender também os impactos das mudanças climáticas no setor através de estudos de análise de risco e colocar mais sistemas precoces. Nós estamos aprendendo com o Covid e nos preparar para nos anteciparmos ao que pode acontecer. Citali, eu acho que eu respondi. Muito obrigado. Foi perfeita a sua contribuição, José. Acho que você nos deu pontos muito importantes que nós teremos que focalizar e seremos capazes de usar esses pontos com mais eficácia. Uma das principais questões aqui nas pandemias de saúde pública, água e saneamento, é que nós quase que inevitavelmente seremos o primeiro ponto nesta linha de defesa. Eu acho que nessas conversações temos que ir além da água, temos que pensar em habitação, saneamento e higiene, tudo isso é impactado. E qual pode ser a estratégia de resposta? Antes de passar para a Leslie, que vai fazer um resumo da conversa que tivemos hoje, eu gostaria de voltar para a Catarina, para que ela responda a uma pergunta. Gostaria de agradecer a você, Catarina, você, todas as perguntas que nós ouvimos. Melhorou o som do português? Por favor, avisem no chat. Muito obrigada, Citali. Como dissemos hoje, esse webinar não é algo corriqueiro. Their colleagues sitting in other ministries, in the ministries of health, in the ministries of Devemos incluir outros ministros da saúde, do meio ambiente. Vocês devem ter amigos dos outros ministérios. Para termos certeza de que eles estejam tão cientes quanto vocês da necessidade de cuidar e temos que ter a certeza de envolver os participantes dos outros setores nas discussões. As discussões podem ocorrer nos outros setores também. É importante nós termos essas soluções em seu ministério, mas também nos outros, com uma forte coalizão. É importante que se trabalhe em conjunto nessas questões. Vocês, quando passarem em revista os seus compromissos e os deles, certifiquem-se de que vocês levem em consideração a economia e a recuperação verde e o meio ambiente. E, finalmente, mas não menos importante, essa interconexão precisa acontecer já amanhã, e vocês têm que se certificar que não só o seu ministro responsável por água, saneamento e higiene participe, mas que os outros ministros participem também da reunião em Jakarta. Caso contrário, se vocês tiverem só o ministro responsável por água, saneamento e higiene, não será. Vamos continuar a pregar para os convertidos. E os outros ministros dos outros setores precisam vir a Jakarta também participar das discussões. É só o que eu tinha a dizer. Obrigada. Muito obrigado, Catarina. Isso foi muito claro. Eu agora convido nossa querida colega Leslie Forrest. Muito obrigado por estar aqui, Leslie. E o que você tem a nos dizer hoje como principais lições que aprendemos? Muito obrigada por isso, Citali, bem-vindos todos. É um prazer estar aqui.
E como acho que a Catarina disse várias coisas que eu mesma poderia ter dito, acho que ouvimos algumas coisas muito interessantes hoje e durante, por exemplo, como podemos nos preparar agora e fazer com que vários ministros de setores participem, porque isso daqui não é uma tarefa corriqueira. Tivemos um ótimo exemplo de esforços de integração de planejamento no Egito, e isso é importante porque sabemos que o Egito será um player muito importante nas próximas discussões durante a COP, estrategicamente no próprio Egito. Ouvimos também a Bolívia, menos do ponto de vista do governo, mas sim a importância dos dados, que realmente podem nos ajudar a promover e melhorar a tomada de decisões. O WGP está realmente trabalhando para entender e fornecer dados que permitam as decisões, como disse o José, com relação à necessidade de alertas precoces. Nós realmente temos que prever os impactos das mudanças climáticas sobre pessoas, o ambiente e as pessoas, e a economia. E com os dados corretos, é importante que tenhamos sistemas adequados de coleta desses dados para fornecer para a tomada de decisões. A Catarina Fonseca enfatizou não só o financiamento do WASH e as estratégias resilientes que já estão em andamento, mas lembrou a nós todos que não precisamos fazer isso sozinhos. E é importante saber o que a SWA está fazendo no momento, reunindo todos esses participantes para mudar a natureza daqueles que participem da reunião de ministros, não só a comunidade WASH, mas realmente convidando os componentes de clima e ar. E nós estamos isso juntos, e quanto mais conversarmos e analisarmos tudo isso, vamos ver como podemos lutar ou fortalecer esses pontos de interconexão. Nós ainda estamos fazendo isso e essa preparação para a reunião ministerial nos ajuda a fazer isso. É importante também estar nas reuniões certas com os aliados certos. Eu acho que essa é uma oportunidade para nós criarmos esses relacionamentos, e esse processo preparatório de agora até maio nos ajudará a forjar essas relações. Eu não preciso repetir tudo que já foi dito, mas fazer todo esse trabalho agora vai nos permitir fortalecer as conexões no nível ministerial em maio. Isso vai nos auxiliar também para a COP27. Foi uma grande conversa, eu espero que todos realmente vão trabalhar juntos para levar isso adiante. Citali, você poderá ajudar a todos a se envolverem nos processos preparatórios dos seus respectivos países. E nós temos um grupo de trabalho de alto nível e eu estou muito satisfeita por estar participando dessa reunião de hoje. Muito obrigado, senhoras e senhores, depois desses comentários excelentes sobre as discussões que tivemos hoje, acho que todos podemos levantar as mangas e nos prepararmos para mais preparativos das reuniões. Por favor, nos enviem as perguntas que ainda tenham a partir de sua organização ou do governo para o qual vocês trabalham. Muito obrigado a todos. E um bom dia a todos. Obrigado.